Boa noite. Do home office ao ensino remoto, passando pelo e-commerce, pela telemedicina e muito mais, a tecnologia esteve e está no centro, digamos assim, das grandes transformações geradas a partir da pandemia. Seu papel preponderante está no centro do painel desta noite, o primeiro de 6 encontros promovidos dentro do projeto Novo Normal, uma iniciativa do Grupo Sinos e de seus parceiros comerciais. E para discutir o papel da tecnologia no Novo Normal, com seus efeitos imediatos e as transformações para o futuro, a gente convidou o Marcos Anelato, diretor comercial da Server Softwares para Varejo, o Emir Pinho, gerente comercial e de marketing do Grupo Proteforte da Central de Alarmes, o Eduardo Esmanioto, diretor comercial da Luz da Lua, e o Diego Silveira, que é gerente de tecnologia da Proteforte e da Central de Alarmes. O projeto Novo Normal tem o patrocínio master e curadoria do pilar de tecnologia do Grupo Proteforte, da Central de Alarmes e da Server Softwares para Varejo. Tem o patrocínio master da Plural Saúde e da Multiclínica e o patrocínio de Weissheimer Engenharia. E na próxima hora, a gente quer ter um bate-papo descontraído, mas muito sério, sobre o papel da tecnologia em tudo isso que a gente está vivendo e em tudo que a gente vai viver. E para começar, a gente conversava aqui antes do debate propriamente iniciar, eu levanto uma questão que é conceitual, mas que permite, enfim, várias interpretações e vários pontos de vista. E essa questão é muito simples: qual é o papel da tecnologia no novo normal e o seu impacto na nova realidade? Emir, começa tu, por favor. Muito boa noite, Jason, aos nossos colegas aqui dessa bancada. Falar sobre tecnologia em tempos de pandemia é muito importante que se entenda o papel que as empresas de desenvolvimento dessas tecnologias tiveram para conseguir realizar essa transformação digital em tão pouco tempo. No nosso caso, eu pertenço a um grupo de prestação de serviços e de serviços específicos na área de segurança privada. Nós tivemos que fazer uma reinvenção completa e muito rápida, nos tornarmos muito ágeis, justamente para atender a demanda que se apresentava no momento, no início da pandemia. Imagine, em poucos dias, a partir do momento que tivemos o caso zero, a primeira pessoa detectada que faleceu de Covid no Brasil, nós tivemos fechamento de empresas. E com esse fechamento de empresas, a necessidade por proteção foi crucial, justamente pensando na manutenção desses negócios. Da mesma forma que as pessoas que saíram dessas empresas e entraram no período de quarentena, vamos chamar assim, uma quarentena que já dura 5 meses, no momento que essas pessoas saíram de suas empresas, elas se recolheram em suas casas, foram deslocadas para o home office, passaram a trabalhar de casa, tiveram o seu cotidiano completamente alterado. E tivemos aí também a necessidade por aumentar essa proteção. Então pense bem, as empresas tiveram que redobrar os seus cuidados justamente pensando na continuidade dos seus negócios. As pessoas tiveram um aumento da circulação nas suas residências, nos seus condomínios, e tiveram que reforçar também esses locais com os conceitos de segurança. E para nós, a tecnologia foi fundamental, foi a ferramenta motriz para fazer girar todo esse círculo de segurança. Foi fundamental. Sem a tecnologia e sem os colaboradores muito bem treinados para atuarem com essas tecnologias, nós teríamos talvez uma segunda pandemia. Nós teríamos talvez uma situação muito mais caótica. Ressaltando que, apesar de toda essa situação pandêmica, a criminalidade não fez quarentena. Os riscos e a insegurança não pararam nesse período. Muito pelo contrário, nós tivemos o acréscimo disso. Tivemos o aumento dos casos, tivemos a situação de que as pessoas passaram a dar outro valor, outro peso para essa segurança.
Se nós não tivéssemos o uso e o preparo para se aplicar tecnologias de ponta nesse momento, Jason, certamente nós teríamos uma segunda crise, talvez muito pior, que seria a dificuldade pelo retorno. Hoje já temos aí, no cenário das bandeiras, das liberações e dos decretos, nós já temos uma certa abertura. Só que essas empresas e esses negócios, eles tiveram, com esse reposicionamento, uma condição para voltarem e, a partir de agora, enfrentarem o novo normal, que é exatamente aquilo que nós estamos tratando nessa mesa. Perfeito, perfeito. Eduardo, né, tu que representa uma empresa que sempre foi muito conectada, né, para ti, qual é o papel da tecnologia nessa nova realidade que a gente está vivendo? Como é que tu enxerga toda essa questão? Eu acho que a gente pode abordar, bom, antes de mais nada, boa noite, Geis, boa noite, meus colegas aqui também. Eu acho que nós podemos abordar a partir de dois aspectos, um aspecto da vida pessoal e uma da vida profissional. No aspecto de vida pessoal, acho que a tecnologia ela conseguiu propiciar uma humanização mesmo com as pessoas afastadas umas das outras. As tecnologias de salas de reuniões virtuais, de videochamadas, nunca foram tão importantes quanto agora, né? Eu dou sempre um exemplo, eu fiz durante a pandemia 2 videochamadas com a minha avó, que tem 99 anos, a minha nona, né? E ela já conseguia interagir. Antes da pandemia, ela nem sabia o que era o telefone, então as minhas tias que estão com ela ensinaram ela a utilizar para que ela pudesse falar com os filhos, com os netos, bisnetos e até com os seus tataranetos. Então, acho que no ponto de vista pessoal, trouxe uma aproximação das pessoas, mesmo não podendo estar próximas, possibilitou o desenvolvimento de atividades familiares que antes as pessoas não estavam fazendo. Por exemplo, cozinhar, buscando receitas, buscando vídeos, tutoriais, que as pessoas antes estavam muito presas em sair para jantar, almoçar fora, e com a pandemia acho que isso teve um salto absurdo, e isso é uma coisa que não volta mais para trás. Então é o impacto desse novo momento, né, que está vindo, né, que não volta mais. Para as empresas, foi bastante chocante esse primeiro impacto. Eu tive aqui no mês de abril, eu acredito, representando a Black, e nós falávamos que o varejo de calçados em abril praticamente zerou a venda de calçados no país. Foram 97% de queda nas suas vendas. Bom, mas como é que a gente conseguiu sobreviver e como é que outras redes estão sobrevivendo? Com a combinação de várias tecnologias. O e-commerce nesses meses ele deu um salto absurdo. O nosso e-commerce, nos meses de abril e de maio, ele mais do que dobrou, né? E agora, com a reabertura das lojas, ele voltou para um crescimento normal, né, que ele já vinha tendo. Isso é um contínuo já de vários anos, que é sem volta o e-commerce, né? E a outra coisa são as várias formas de as lojas poderem ter as vendas. Nós somos parceiros da Server aqui, que é um excelente parceiro nosso, e a gente ainda desenvolveu até ferramentas para fazer venda via WhatsApp, né? Então as pessoas da loja, mesmo estando com lojas fechadas, podiam gerar um catálogo, enviar para as pessoas, receber o pedido de volta, enviar um link de pagamento e depois poder fazer o envio. Nós tínhamos uma série desses projetos já prontos, vamos dizer assim, ou já pensados para entrar em um pipeline de 1-2 anos, e a gente teve que acelerar isso, né? Esse do WhatsApp nós fizemos acho que em 15, 20 dias, né, Marcos? A gente estava pensando, não, vamos botar na fila, vamos usar um investimento, e não, em 20 dias ele entrou com um teste no outlet aqui em Novo Hamburgo, e agora está na fase já de rollout. Então, assim, acho que se quebrou muitos paradigmas e a curva de aceleração tecnológica, ela virou exponencial. Antes ela vinha em um ritmo constante e agora ela assumiu uma curva totalmente exponencial, e isso não volta mais. Porque as pessoas elas entenderam de que a tecnologia é um facilitador. Não é que os robôs vão nos matar, vão tomar conta de todos os nossos negócios. Não, eles são facilitadores, né? Todas essas ferramentas que a gente tem. E a Luz da Lua passou bem por esse período, obviamente com perdas, né? Mas estamos já retomando já praticamente níveis iguais aos do ano passado a partir já desse mês. Então é vida
que segue. Perfeito. E sempre contando com essas novas tecnologias já de novo. Legal, legal. Diego, tu foi entrevistado pela gente para uma reportagem especial no ABC, assim como o Emir e como o Marcos, né? E nessa entrevista tu levantou um aspecto que vai ao encontro do que o Eduardo comentava em relação à nona dele, né? Tu comentou que muita gente que não tinha o hábito de fazer o bom uso da tecnologia, que usava pouco, acabou se conectando e tomou gosto pela coisa e não vai mais largar e não vai abandonar, né? Partindo dessa premissa, como é que tu vê o papel da tecnologia nesse novo normal? Boa noite a todos. Quando eu ouvia o Esmanhoto falar, eu relembrava realmente do que eu falei e acho que esse momento serviu para aproximar as pessoas. Sempre que a gente falava de tecnologia, a gente sempre pensava em algo muito distante. Sempre que a gente pensava na nossa mãe, na nossa avó, e a gente falava a palavra tecnologia, a gente não conseguia fazer link algum com isso. A gente, na central de alarmes, a gente trata com todos os públicos. E a gente viu também essa necessidade de se adequar o mais rápido possível. Então a gente fez com que os nossos aplicativos ficassem mais intuitivos, aproximassem mais as pessoas, fossem de uma usabilidade maior. E a gente sentiu esse feedback principalmente dos usuários mais velhos. Então a gente lança essas novidades, tentando facilitar para as pessoas, para que esse tipo de pessoa realmente se introduza novamente à sociedade, participe integralmente das coisas, e a gente nota que eles dão um feedback muito legal, né? A gente lança às vezes uma novidade, alguma coisa, a gente não tem um retorno tão grande do público jovem, mas o pessoal se aproximou bastante. Eu imagino que a gente tenha, nesse período de pandemia, avançado pelo menos 5 anos nessa parte de tecnologia. Então a gente avançou muito e acho que a gente conseguiu fazer um encontro de gerações, que eu acho que é o mais importante. A gente se aproximou muito dos nossos pais, então acho que cada dia mais a gente vai conseguir ter uma sociedade mais conectada. E daí, também parafraseando o que ele falou, as pessoas perderam esse medo de que a tecnologia é um robô, a tecnologia é algo distante. A gente hoje tem um foco muito grande em portaria remota, que é uma coisa bem disruptiva, as pessoas sempre tiveram muita dúvida de como funcionava, e hoje as pessoas já entendem isso como uma coisa normal, como mais segurança para elas, e o feedback que a gente tem realmente é as famílias se aproximando, as famílias mais próximas. Então, eu acho que a tendência desse novo momento é usar a tecnologia para conectar as pessoas de verdade, e não ser só mais aquele feed de notícias que a gente estava acostumado. Show, legal. E quem viveu isso tudo muito de perto foi o Marcos, né? Especialmente no que diz respeito a esse salto que as empresas precisaram dar e acelerar no tempo, 2, 3, 4, 5 anos. A gente conversou há cerca de 15 dias, né? E tu destacava justamente isso, a necessidade que as empresas tiveram de avançar e avançar muito no tempo, né? Então, partindo dessa premissa, eu queria, enfim, que tu fechasse essa primeira rodada falando sobre isso e sobre o papel, enfim, da tecnologia num sentido mais amplo nessa nova realidade toda. Primeiramente, boa noite a todos. Foi como a gente já conversou várias vezes até, que é aquela questão que a digitalização ela foi muito acelerada. A gente tinha empresas que pensavam nisso para 3, 4 anos para frente, e hoje em dia tu não estar dentro desse paradigma de entrar ou não dentro do digital, tu acaba ficando um pouco para fora, né? A tecnologia ela pegou em todos os setores, né? Se a gente for parar para pensar hoje na educação, o pessoal já está fazendo totalmente diferente, a telemedicina na saúde, né? Nas lojas a diferença muito grande, né? Exorbitante de tecnologias que estão sendo criadas para trazer o cliente de volta, para conseguir encontrar o teu próprio cliente, mesmo tu não estando, né, com a própria loja aberta. A gente viu, tivemos shoppings aí que ficaram mais de 60 dias fechados, né? Então tu imagina uma empresa que já estava vindo de um tempo ruim, né, do varejo brasileiro, e começar ali de um dia para o outro, a minha loja está fechada, eu não tenho o que fazer, eu tenho meus custos, eu tenho os meus funcionários, como que a gente vai sair dessa? Então a gente viu essa digitalização muito rápida mesmo, né? Lá na empresa também, na Server, a gente se adiantou, trouxe o pessoal todo para home office no início, já para tentar trabalhar dessa forma, para conseguir também dar uma segurança para o nosso colaborador também.
Então, hoje a gente está ali, uma equipe conosco, uma equipe em casa, e o home office hoje é uma coisa que a gente não tem como pensar em não ter mais, né? Então, isso abre muita possibilidade, né? Então, eu não preciso ter mais uma pessoa que é daqui, que é da região, para trabalhar conosco, para ter dentro da empresa. Ela pode trabalhar de qualquer lugar, de qualquer horário, né? Tendo a parte do home office, né? E é muitos ganhos, né, com isso, né? Com certeza. Mas com certeza eu acho que o patamar dessa velocidade que foi feita as novas tecnologias agora durante a pandemia foi um ponto muito marcante, né? Coisas assim que com certeza em 2, 3 anos a gente não teria, a gente acabou fazendo em menos de 6 meses, né? Legal. Emir, tu nos contou uma história, enfim, um case que eu achei extremamente interessante, né? Enfim, como tu frisou, vocês precisaram agir muito rápido, né, para proteger instalações que ficaram vazias de uma hora para outra, e ainda assim, e por tabela também garantir a segurança daqueles profissionais que passaram a trabalhar de casa. E isso, enfim, gerou uma demanda muito grande para vocês. E no meio disso tudo surge esse equipamento que tu estava nos contando, né, que está sendo testado já em algumas empresas da região, que faz a leitura da temperatura corporal da pessoa e ainda identifica se ela está ou não está usando máscara. Tudo isso sem que ela precise descer do carro, né? Queria que tu falasse sobre isso, sobre essa experiência e como é que tu imagina, enfim, que ela vai ser implementada a partir de agora. É importante que a gente entenda, no nosso caso, nós, tanto do Grupo Proteforte quanto da Central de Alarmes, nós pertencemos àquele nicho, àquele grupo de atividades considerado essencial, porque nós provemos a segurança do patrimônio das pessoas e do funcionamento, inclusive, de outros setores que não puderam parar durante a pandemia. Hospitais, serviços essenciais, inclusive nas universidades, nas nossas parceiras aqui, universidades aqui da região, por exemplo, que não puderam, que tiveram lá, tinha suas alas que se mantiveram em plena atividade, apesar do período de quarentena e pandêmico. E com isso nós tivemos que fazer essa transformação digital de uma forma muito rápida e entender a necessidade que o nosso usuário, que o nosso cliente, que o cliente do nosso cliente tinha. Nós estamos muito acostumados com o controle de acesso até então sendo executado, efetuado de forma humana. Um porteiro, um vigilante postado na entrada do condomínio, na entrada da faculdade, até mesmo junto às cancelas da faculdade, do hospital, do próprio condomínio. E encontramos com um fornecedor parceiro nosso, encontramos uma solução que permite automatizar esse processo todo. Um equipamento que de forma autônoma, e quando eu digo de forma autônoma, eu delego a ele os parâmetros para que ele faça a permissão para a pessoa adentrar em determinado local, utilizando o reconhecimento facial, com todas as características desse reconhecimento facial, verificando automaticamente a temperatura da pessoa que está tentando entrar no local e verificando também, fazendo a verificação do uso de máscara, fazendo inclusive essa recomendação para que a pessoa utilize a máscara. Então, de uma forma clássica e rápida, 3 níveis de segurança justamente adaptados ao momento, verificando a fisionomia da pessoa, e aí se essa pessoa está autorizada ou não, e com 99% de assertividade em cima disso. Verificando a temperatura da pessoa, e em caso de que essa pessoa viesse a estar com uma temperatura alterada, sugerindo que essa pessoa procure um atendimento médico, não segregando ela, não causando nenhum tipo de constrangimento a ela, e ainda assim fazendo o reconhecimento da máscara, que é uma coisa que a partir de agora vai se tornar um acessório durante algum bom tempo. Já temos isso com clareza. E esse processo, com esse equipamento, com esse conjunto de tecnologia de ponta, automatizada, utilizando
muito da inteligência artificial que o próprio fabricante disponibiliza, integrando ele nos processos da estrutura, da corporação que está utilizando, é uma solução de inteligência de ponta, que só a tecnologia nos permite aplicar, como uma forma muito clara de aproximar, mas mantendo a segurança, a individualidade e a segurança de todas as pessoas. Virou uma questão de respeito. Quando os colegas falaram no tempo dessa transformação, é importante que a gente também destaque que todos nós tínhamos um planejamento, as nossas empresas tinham um planejamento para 3, 5, 10 anos, como a própria curva de transformação digital em todo o país e no mundo. Essa curva foi completamente alterada, essa curva foi completamente tensionada, e por uma questão de sobrevivência, por uma questão de continuidade dos negócios, esse tempo foi aproximado e muito, e muito. Costumamos dizer que fizemos em 3 meses aquilo que levaria 5 anos. Hoje a discussão não é mais se vamos continuar fazendo a transformação digital. Hoje, para todas as empresas, para o comércio, para o varejo, para a indústria, para todos os setores e segmentos, a pergunta, ou melhor, a afirmação com a pergunta é: como iremos fazer? Não é mais quando. Não é mais se vamos esperar o melhor ambiente, a melhor situação, a melhor estrutura. Não, é como vamos fazer. E aí entra o papel fundamental dos desenvolvedores, dos integradores. Nós, por exemplo, somos integradores dessas tecnologias, agregando mão de obra qualificada para isso. Como você falou, hoje você pode ter um colaborador que está lá em Recife, trabalhando para você de casa e com toda a qualidade. Você consegue ter a melhor mão de obra experimentada para determinado projeto. E isso facilitou em muito o trabalho em home office. A tecnologia aproximou você de pessoas que talvez você não tivesse essa condição. E nós desenvolvemos uma outra coisa dentro das nossas empresas, e tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também vão pensar nisso, que é a questão da adaptabilidade. Hoje não adianta mais nós reclamarmos da máscara ou reclamarmos da pandemia. Hoje nós temos que estar adaptados para o novo normal e para os próximos normais que virão. Com isso nós quebramos dogmas, derrubou-se muita parede, tivemos que investir bastante nas nossas tecnologias internas, nos nossos meios de comunicação digitais, ou seja, nós tivemos uma curva acentuada de evolução. Precisamos manter isso. Como é que a gente faz isso? Olhando para o futuro. Olhando para o futuro imediato. O futuro é amanhã. E hoje já está fazendo parte disso. Então, inclusive, eu aproveito para parabenizar o Grupo Sinos por esse belíssimo ambiente criado para se discutir isso. As pessoas precisam discutir. Como o Diego falou, como vocês todos falaram, as pessoas estão perdendo o medo da tecnologia. E que bom que percam. A tecnologia está aí para nos auxiliar, não é para nos combater. Se mal utilizada, ela vai dar os resultados da mal utilização. Se bem utilizada, ela faz com que a nossa sobrevivência seja muito maior. Legal, legal. Queria pegar carona nisso que tu falou, né, de olhar para o futuro. Eduardo, a luz da Lua, né, ela já tinha uma presença muito expressiva no universo digital antes da gente começar a viver toda essa loucura dos últimos 7, 8 meses. Na tua visão, enfim, na visão estratégica de vocês, até que ponto isso foi um diferencial importante para se posicionar nessa nova realidade? Até que ponto isso foi tão importante, enfim, nesse novo contexto? Acho que quem vive o varejo como a gente vive já tem se percebido, isso não é de hoje, isso tem 10, 15, 20 anos praticamente, que o e-commerce virou uma grande realidade. E o e-commerce, ele sempre foi pensado como um concorrente das lojas físicas. E isso vem caindo por terra, porque na verdade há uma necessidade de se fazer uma integração de canais. A gente precisa pensar
em estratégias, e é o que a gente vem fazendo, onde o centro da estratégia é o consumidor. Existe um consumidor que quer comprar produto Luz da Lua. Ele não quer saber se ele vai comprar por um app, pelo site, pela loja física, numa loja própria, numa franquia, numa multimarcas. Ele tem o desejo do produto e ele vai em busca do produto. Cabe a nós criar esse ambiente para a gente poder servi-lo da melhor maneira possível, né? Sempre pensando na integração. Então, se ele vai comprar no site, quer retirar na loja física, a gente tem que ter isso. Ele quer ir na loja física e não quer sair carregando uma sacola. Ou ele chega na loja física em busca de alguma coisa, não encontra o produto, a loja faz a venda através do site e coloca o produto na casa dele ou na própria loja para ele ir lá para que ele busque. Então, assim, são estratégias que a gente já vinha desenvolvendo, como eu disse, isso só acelerou, mas não há dúvidas de que tendo esse horizonte nos facilitou bastante. Diferente daqueles que foram pegos de calças curtas, né? E agora, o que eu faço? É muito mais difícil, né? A gente vem criando esse cenário, já tentando trazer os parceiros para essa integração, substituição de plataforma de e-commerce, pensando nessa integração toda, estimulando todos os franqueados a terem inventários constantes dos seus estoques, para que os estoques estejam precisos, porque a tecnologia, todo mundo tem a vaga ideia de que a tecnologia vai te resolver o problema, mas na verdade, se não existe um processo físico muito bem definido e lógico, a tecnologia não funciona. Não é o sistema que vai te salvar, não é uma comunicação digital de alta que vai te salvar. Nós somos seres humanos e os humanos precisam criar esse processo todo. Até te ouvindo assim falar, eu quero trazer uma visão um pouco mais polêmica até para a gente poder de repente falar aqui, o quanto todas as pessoas estão preparadas para essa mudança digital. Quais são os impactos mentais nas pessoas, começando pelas nossas crianças, né? Sem aula, com aula à distância, aula virtual, escolas, não, está tudo bem, não está tudo bem. Os estudos já mostram, as crianças estão com problemas, estão com dificuldades de relacionamento, estão mais irritadiças, estão longe das pessoas. Eu faço parte da escola onde minha filha, ela estuda, ela tem 13 anos, e a gente tem falando muito, nessa idade especialmente, as crianças precisam de sociabilização. Então aqui fica até um apelo para as entidades políticas que talvez estejam assistindo, né? Parar com essa questão de a escola quando vai voltar, vai ser a última a voltar. Tem que liberar. Se as empresas estão trabalhando, eu estou trabalhando desde o dia 1 da pandemia, por que minha filha não pode estudar? Os pais têm que ter a liberdade de quem quer mandar o seu filho para a escola ou não. A tecnologia ajuda, ela é importante, mas nós somos seres humanos. Os impactos mentais do excesso de tecnologia, nós vamos colher ali na frente. Podem saber disso. Isso já tem estudos no mundo inteiro. Então a gente precisa achar esse equilíbrio. Então não é um mundo de Sofia também, né? de que a tecnologia vai resolver tudo, nós não precisamos mais sair de casa, chama a teleentrega, Netflix, home office, porque essa é outra questão também. Depende do nível do profissional que o home office ele também funciona. Tu pega profissionais muito júniores, muito imaturos, o cara aproveita para não fazer nada. Então a gente teve que também cortar um pouco do home office, porque sai do controle. As pessoas não estão aptas ainda a conviver com essa liberdade que a tecnologia deu. Então é importante que todos nós reflitamos assim, de achar o equilíbrio disso. Não ir tanto ao céu, nem tanto à terra. Achar esse equilíbrio. E até pegando carona nisso que tu falou, eu queria que tu falasse um pouco também como representante de entidade em relação ao setor como um todo, né? Como tu vê o setor como um todo em relação a isso que a gente está vivendo e até que ponto o setor está de fato preparado para isso. E na questão do home office, tem determinados procedimentos, e isso envolve muito a indústria, que são humanamente possíveis de serem executados pelo home office. Nesse cenário, como é que tu analisa esse aspecto também? Primeiro, a questão do setor como um todo e até que ponto ele está preparado para isso que a gente está vivendo. E essas, enfim, questões que envolvem a saúde das pessoas e a necessidade de manter a linha de produção em funcionamento. Queria que tu falasse sobre isso. Claro. As perdas no varejo, elas são enormes, né? A Black, como um todo, sofreu demais com os seus associados todos, né? Eu faço parte desde 2016 da Black.
E hoje nós temos um presidente muito ativo, que é o Marconi, e vem apontando de que o varejo vem sofrendo demais. Ao contrário do que a gente pensa, de que o governo tenha feito muitas coisas, para o varejo não se fez muito. Nós entramos com projetos de lei via deputados para tentar encaminhar alguma fonte de financiamento para as empresas varejistas. Esse tal de Pronamp foi uma farsa, porque pouquíssimos pegaram, né? Os bancos privados criaram barreiras, né, para que as empresas pudessem pegar. Então, os pequenos sofreram, os grandes não têm acesso, né? Com isso se gerou uma grande inadimplência, uma grande cascata que a indústria também está sofrendo. No rodo disso vem um dólar alto, né? Uma queda de produção de vários insumos, com isso a indústria aumentando seus preços, chegando lá no varejo. Então não existe vilão, todos estão sofrendo, mas o varejo está sendo impactado e assim, de uma forma bastante grave. A gente teve uma reunião na semana retrasada, porque as indústrias estão aumentando seus preços de 10% a 30%. Como é que tu vai repassar isso para a ponta? Como é que tu repassa isso para o consumidor? Um mercado estagnado. Em um mercado totalmente estagnado, a gente está retomando, por exemplo, a Luz da Lua está numa ilha, vamos dizer assim, que está retomando níveis muito próximos do ano passado agora. Nós estamos desde abril para outubro, são 6 meses remando de 97%, 75%, 60%, 40%, 30%, 20%, agora está em torno de 10%, quem sabe a gente fica 6% abaixo. Queria que o Marcos falasse um pouco sobre isso também, né? Vocês atendem a Luz da Lua, mas atendem, enfim, uma série de outros clientes que foram impactados muito por isso e que estão, enfim, no ramo do varejo. Como é que tem sido isso? O que tu tem percebido no contato com as pessoas, enfim, com as empresas que vocês atendem? Hoje a gente atende 2 ramos bem específicos, né? Que é o calçado e a confecção. A confecção, com certeza, foi a que mais foi atingida. Tu ter uma loja fechada ou tu ter uma loja semi-aberta, como a gente tem, de acordo com as bandeiras, e o teu cliente não poder ir até dentro da tua loja, poder provar uma roupa, isso dificulta muito, né? Então acaba sendo bastante sentido, né, nesse momento. Na parte do calçado, a gente acompanha também os nossos clientes, a gente viu uma baixa muito grande. Como os próprios números da Black trazem, né, 97% de retraída no mercado, né, é bastante coisa, né? O que a gente foi bastante atrás foi buscar formas de conseguir atingir o cliente mesmo com a loja fechada, né? Então nós saímos aí em busca desde da metade de março, já quando foi começada a falar em pandemia. A gente nem imaginava que ia chegar tão rápido para cá, acabou chegando ali, era meados de dia 28, 29, enfim. A gente já separou uma parte da empresa para procurar formas de conseguir atingir esse cliente, porque a gente sabia que a loja fechada, infelizmente, né, só geram custos. A gente, no início, também não sabia que ia ter auxílio do shopping para aluguéis, toda essa parte. A gente ficou desesperado junto com nossos clientes. Porque se o meu cliente não vende, ele também não consegue me pagar, né? Então, para nós, a gente saiu atrás da criação de formas, né, de conseguir chegar no consumidor final do nosso cliente, para conseguir criar formas de venda, contando com a comodidade do cliente estar em casa. Perfeito. Então... Não, desculpa, acabei te interrompendo, segue. Não, tranquilo. Então... A gente acabou criando algumas formas, né, uma equipe separada para fazer esse controle, né, e foi o que a gente falou até agora. Eram coisas assim que a gente ia conseguir fazer em 2, 3, 4, 5 meses talvez, e até como o Eduardo citou, a gente acabou entregando em 15 dias. Baixar a cabeça, nós temos que fazer, o nosso cliente tem que vender, e a gente tem que achar uma forma dele conseguir atingir o consumidor dele. Perfeito. Até porque nós também somos consumidores, nós sofremos com isso também, com né? certeza. A própria experiência, isso a gente vivenciou bastante também. A criatividade, nesse momento, ela é fundamental, porque é uma situação que nunca, a nossa geração toda, nunca havia se deparado com nada parecido. Crises momentâneas, setoriais, regionais, ok, brasileiro já nasceu no meio de uma crise.
né? A gente costuma dizer isso, o brasileiro já nasceu no meio de uma crise. Agora, uma crise mundial, com proporções mundiais, onde os mercados mundialmente foram afetados e nos afetaram por tabela, de forma cíclica, fez com que nós criássemos, estimulássemos a criatividade para encontrar soluções. Talvez não as soluções perfeitas, mas no nosso caso lá, o Grupo Proteforte, a Central de Alarmes, viveu muito isso. Os nossos clientes entendiam essa situação e se colocavam lado a lado. Condomínios lado a lado, mudando uma mentalidade de utilização de uma portaria tradicional, migrando essa portaria para uma portaria remota, e depois que experimentou não quer mais voltar para uma situação tradicional. Como vocês falaram, muito bem dito, nós abrimos uma janela, uma porta, um portão que nunca mais vai voltar a ser aberto. Pode ser que seja remodelado, pode ser que seja reanalisado, pode ser que seja pesado novamente, conforme as circunstâncias. Eu acho que essa é a característica do novo normal, dos novos normais, dos próximos normais. Pesar muito mais as características do momento, para que a nossa situação geral tenha esse equilíbrio, tenha esse valor. Hoje nós vamos ser muito mais holísticos do que negociais, muito mais adaptáveis a novas pequenas crises ou grandes crises, mas adaptáveis a esses momentos como forma de superação. Eu acho que esse ensinamento, o novo normal, já nos torna guerreiros dessa mesma luta, em todos os níveis, em todos os nichos, em todos os negócios, no varejo, na indústria, no comércio, no serviço. O Diego viveu muito isso, né, Diego? Eu queria perguntar para o Diego, enfim, sobre essas questões e provocar ele para responder um pouco, enfim, desenvolver um pouco mais em cima do que o Eduardo colocou, dessa questão. Enfim, a tecnologia está aí, ela é fundamental, ela é importante, a gente está em home office, a gente está na telemedicina, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito tempo trancadas dentro de casa, e isso vem afetando a saúde delas, a saúde mental delas. Como é que tu vê essa discussão? Tu que é um cara que eu sei que tem estudado bastante isso, tem mergulhado muito nesse universo da tecnologia e das suas consequências como um todo. A pandemia está aí, ela é uma realidade, né? A gente não consegue negar ela, são só no Brasil mais de 150 mil mortos, e eu concordo perfeitamente, os estudos dizem isso mesmo, principalmente as crianças, elas estão sendo afetadas por esse momento, igual o Ismaelto falou. Eu procuro sempre tentar ver o copo meio cheio, como teriam sido nós aqui, né, se essa pandemia tivesse nos pegado criança. Então, nós sem conectividade nenhuma, sem essa tecnologia que a gente tem hoje, então assim, não vou dizer nem quando eu era criança, eu nem sou tão velho, mas há pouquíssimo tempo atrás, quando alguém falava para mim EAD, eu pensava que era um bicho, eu pensava que era alguma coisa que ia correr atrás de mim, eu não conseguia. A primeira coisa que me vinha à cabeça, cara, isso é preguiça do pessoal da aula, que deles gravam e ficam reproduzindo. Então, assim, é ruim, sim, tem seus impactos negativos, sim, mas focando de novo na parte de tecnologia, a gente consegue ver que os efeitos que a tecnologia trouxe para o momento são positivos. Então, hoje a criança está em casa realmente sem, às vezes, conseguir o contato necessário, está lá no Netflix, no iFood, mas como teria sido nossa época? Então, quem não tivesse TV a cabo ia fazer o que em casa? Pintar as paredes, não teria o que fazer. Então, assim, nós que trabalhamos diretamente com tecnologia e diretamente com pessoas, a gente até sempre fala, a gente sempre tenta aproximar o nosso produto, que é tecnologia, principalmente, do fator humano. Então, os nossos clientes, eles não são atendidos por alarmes, por máquinas, por robôs, telefones, eles são atendidos por nós, pelo meio dessa tecnologia. Então, já que a gente sempre tentou ter esse relacionamento próximo com os clientes, para nós foi muito positivo, porque a maioria deles conseguiram ver com bons olhos a diferença que isso está fazendo. Então, principalmente daí que o Emir trouxe agora na questão da portaria remota, que talvez para eles fosse o que eu achava do EAD, isso é uma preguiça do pessoal que não quer botar um cara aqui, eles veem que não, hoje com isso a gente consegue dar muito mais garantias para eles, trazer resultados melhores na parte de segurança, de proximidade, e como característica daí do grupo, precisando ele ser nosso número. Então, assim, ele não deixou de ter o contato com o Diego, ele deixou de ter contato com algumas outras pessoas pessoalmente, mas num ponto, daí sim,
no nosso olhar, que a gente consegue proteger, a gente consegue ver como é que estão, medir dia a dia essas pessoas, tem pessoas zelando por eles. Então, assim, da nossa parte, a tecnologia, para nós, para o nosso grupo, a tecnologia foi muito benéfica. E o pessoal, como eu falei inicialmente, está se adaptando muito bem por esse encontro de gerações, né? Então, assim, hoje, por mais incrível que pareça, os idosos, eles estão dominando a parte de controle e de segurança, e sempre que a gente fala com eles, a pergunta é: cara, tem alguma novidade? O aplicativo está fazendo alguma coisa nova? O que vocês podem fazer para a gente? Então, eles trocaram essa conectividade pelo chimarrão com o porteiro. Então, para a gente está sendo muito positivo o momento. Legal, legal. A gente está se aproximando do final do ano, é preciso retomar a atividade econômica, enfim, é preciso fazer a economia voltar a girar num nível aceitável para todos. Na tua visão, Marcos, né, a gente vai ter um bom Natal em relação a vendas, o e-commerce de alguma maneira vai contribuir para isso. E uma outra questão de fundo, enfim, também dentro da linha do que o Eduardo colocou, da questão da relação social. Tu acha, e depois quero que os demais respondam também, vocês acham que o nosso Natal vai ser presencial ou o nosso Natal vai acabar sendo pelo Zoom ou pelo Google Meet, porque infelizmente ainda não vai dar para aproximar as pessoas da maneira que a gente desejava? Lembrando que a gente passou por um feriado, há uma série de imagens e vídeos de aglomeração, mas os números ainda preocupam, né? As estatísticas divulgadas diariamente pelo Ministério da Saúde mostram que o volume de casos no Brasil ainda é bastante alto e o número de mortes também é bastante alto. Acredito que com a digitalização de diversas empresas, a parte do online, o próprio consumidor ele tem mais possibilidades hoje. Aquele consumidor que tinha ainda muito medo de comprar online, com certeza no nosso círculo social vocês já de cada um vocês têm alguém que mas eu não compro porque eu não sei se entregam, eu não compro porque eu não conheço, e aí alguém vai lá e ajuda aquela pessoa a comprar, fazer aquela primeira compra. Então nessa parte eu acredito que o online vai pesar bastante, né? Mas o físico não vai ser perdido. Existem dois tipos de consumidores. A gente não tem como falar que todo mundo vai ir para o digital ou todo mundo vai voltar para o físico. Tem aquele consumidor que ele gosta ele quer procurar um produto, ele vai passear, ele usa aquilo como um dia, né, para ele fazer esse tipo de compra. Então acredito que com certeza todos os bloqueios que a gente vai ter, que são totalmente necessários, mas vai ser físico e digital. O digital a gente ganha com essa infinidade de empresas que entraram no digital, que geram uma concorrência boa para o consumidor, né? O consumidor consegue trazer. Na parte das datas festivas, eu acredito que, pelo que a gente está vendo, é preocupante, né? É preocupante. As imagens que a gente viu desse final de semana são preocupantes, né? Porque muita gente, a gente conversava antes de começar o próprio evento aqui, a gente conversava que o pessoal acha que não acabou, que não existe mais, não precisa mais cuidar. Eu já peguei, eu não pego de novo, eu não passo para ninguém. E acredito que é preocupante, mas vai ter uma parte da sociedade que com certeza vai partir para essa parte online, com certeza. Fazer alguma coisa à distância, ou talvez só se reunir com a própria família, né, para fazer aquela, e não, né, sair para viajar como a gente viu esse final de semana. E, Eduardo, essa questão das vendas de final de ano, né? Como é que os lojistas estão se preparando, como é que as empresas estão se preparando, enfim, quais são as preocupações inerentes a esse período e de que maneira vocês visualizam no final do ano, né, uma oportunidade, digamos assim, de retomar um bom volume de negócios? Bom, com os lockdowns que ocorreram no mundo todo, a gente teve agora esse revenge buying. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa, muitas sem consumir ou consumindo menos, com redução de renda, e esse rebote está voltando agora, só que a gente não sabe quanto tempo ele pode durar. O fluxo nas lojas de shopping, a gente tem contadores, né, de fluxos em todas as lojas próprias da Luz da Lua. Nenhum shopping voltou ao normal o fluxo, né?
Nós temos o que menos caiu 30%, e o que mais caiu continua com 70% de redução. Então, isso é uma coisa que só vai voltar ao normal realmente quando houver a vacina, que não seja a chinesa. Porque se os caras mandaram o vírus para a gente, eu não vou tomar essa vacina de jeito nenhum. Já fica aqui uma tecnologia de novo, né? Tecnologia de novo, a vacina chinesa eu não vou tomar. Até aproveitando já para fazer um comercial, nós na Luz da Lua já adotamos, nós não utilizamos mais nada chinês. Todos os produtos são produzidos no Brasil, o que a gente importava a gente passou a produzir aqui, estamos ajudando os fornecedores locais a serem desenvolvidos, e acho que o mundo inteiro cometeu um grande erro de desenvolver a China em demasia. E os caras têm um projeto, sim, de domínio, Xi Jinping, esses caras todos, eles tentam se vingar desses anos de supremacia do Ocidente. Né? Então, acho que todos temos que buscar alternativas de desenvolver fornecedores locais, apoiar consumo local, para que as coisas se desenvolvam com menos dependência de fornecedores externos. Acho que isso é uma outra coisa da pandemia. Mas o Natal a gente tem essa expectativa de que ele sim seja positivo. Se pensar no varejo como um todo, a gente tem nos níveis de classes mais altas, obviamente vão sentir um pouco menos, mas na classe popular talvez se sinta um pouco mais. Não tem uma perspectiva de uma retomada do que vinha tendo esse crescimento que a gente já vinha experimentando desde novembro do ano passado. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro foram meses maravilhosos, né? E após março isso caiu. Então, até a gente poder retomar, acho que só com a vacina mesmo. Legal. A gente está se encaminhando para o final. Emir, pouco antes da gente iniciar a conversa aqui, tu me mostrou um livro, né, lá quando tu chegou, que tu estava lendo. Eu sei que tu é um cara, enfim, que estuda, que lê muito, que pesquisa muito. Desculpa, não memorizei o nome do livro. Empresas Proativas 4.0. Perfeito, perfeito. Queria te perguntar um pouco disso, enfim, em relação a tudo que tu está lendo, em relação a tudo que tu está estudando. O que vem pela frente? O que dá para esperar, né, do futuro em relação ao papel da tecnologia e a sociedade como um todo nesse novo conceito, nesse novo momento que a gente está vivendo? A gente também falava antes da discussão iniciar, né, que por mais que as pessoas, ou que parte das pessoas, queira rejeitar a ideia de um novo normal, queira achar que não existe um novo normal, essas pessoas e nós todos eles já estão inseridos numa nova realidade, seja por meio do home office, seja por meio da aceleração do e-commerce, enfim, de uma série de outros fatores. Então, o novo normal está aí, querendo ou não querendo. É claro que algumas coisas vão se acelerar mais, outras vão se acelerar menos. E o que vem pela frente? Como é que tu enxerga isso? Eu particularmente, eu tenho estudado muito essa questão de futurismo, tenho participado de muitos fóruns de discussão sobre isso, e a gente está vivendo hoje um momento de hackear Darwin, ou seja, estamos passando por cima, inclusive, daquelas premissas do ciclo evolutivo da humanidade até hoje, justamente pela velocidade com que as coisas aconteceram, pelo momento completamente diferente de tudo aquilo que nós estávamos acostumados a conviver até então. E o que nós temos visto cada vez mais claro? Se vocês se lembrarem, há poucos dias atrás, fez aniversário uma sériezinha que quando eu era piazinho, eu assistia, chamada Os Jetsons. Vocês se lembram desse desenho? Pois é, e se eu te disser que o carro que voa, ele já está produzido? E se eu te disser que lá dentro do apartamento, já tem um robozinho que faz a limpeza do apartamento, inclusive hoje passando pano? Para as donas de casa, aí fica a dica, ele não é apenas um aspirador de pó mais, ele passa o pano úmido no piso. E se eu te disser que esse aparelho telefônico aqui, esse aqui é chinês, tá? Ele é bem chinês mesmo. Esse aparelho telefônico lá, em 1968, já foi apresentado num filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nós estamos vivendo esse grande momento de evolução das tecnologias, e nós conseguimos ver que tem muito mais coisa para avançar. Do meu ponto de vista, o que vai ser incrementado neste processo de hackear Darwin é que muitas das situações vão ser muito mais holísticas, muito mais fundamentais na qualidade de vida
dessa população. E é isso que nós temos que brigar por isso. Concordo, Ismanioto, em gênero, número e grau com você. Nós temos que cuidar das nossas crianças. Eu tenho lá um casal de netos. Nós temos que cuidar desses e dos netos, dos netos e dos netos. Qual vai ser o legado que nós vamos deixar para esse público futuro? Essa é uma das principais situações. A tecnologia vem para servir como meio para isso. Ela não vem para ser o final. Eu vejo muita gente falar mal da inteligência artificial, da inteligência aumentada, da realidade aumentada, da realidade virtual. Gente, são ferramentas. Atrás de todo o circuito, atrás de cada teclado, atrás de cada alarme, cada portaria remota, bate um coração. No nosso caso, bate um coração preocupado com a segurança e com a manutenção dessas pessoas todas envolvidas, dessa sociedade toda. Então, já encaminhando, eu já vi uma plaquinha aqui, já encaminhando, a gente se liga, né? A gente está vendo muito isso, muito uma questão de evolução dos valores, talvez até voltando para valores, de certa forma, um pouco esquecidos, um pouco abandonados, que é dando para essas pessoas condições para que elas vivam melhor, se utilizem das tecnologias para viver melhor. Faz parte do processo evolutivo. Eu costumo dizer que a dor ensina a gemer, e é por isso que nós desenvolvemos todas essas soluções e aplicamos a criatividade para desenvolver tão rápido. Hoje nós somos multicanais. O Grupo Sinos é um exemplo, nossa, um dos melhores exemplos para se mostrar isso. Olhe todos os veículos de comunicação que envolvem o Grupo Sinos, que estão em torno, que estão orbitando nessa realidade, que estão levando essa discussão para milhares, centenas de milhares de leitores, espectadores, ouvintes na rádio. Então, isso é a visão multicanal, é isso que a gente tem que ter em mente. Hoje, nós estamos trabalhando com foco no nosso cliente, para resolver aquela situação do nosso cliente, do nosso usuário. Nós não vamos mais nem tratá-los como clientes, mas como usuários. Aquele que vem, tem uma necessidade e usa da nossa plataforma, e usa do nosso aplicativo, dos nossos aplicativos. Nós temos aplicativos para portaria remota, temos aplicativos para rastreamento, aplicativos para alarmes monitorados, para CFTV, ou seja, uma gama de soluções de tecnologia para dar mais condições, mais qualidade de vida para as pessoas. Esse talvez seja o norte. Quanto mais alta tecnologia há no mundo, mais as pessoas vão carecer por um atendimento humanizado. Legal. Quero aproveitar, a gente está se encaminhando para o fim, mas tem mais uma questão que eu acho bem pertinente, queria que o Marcos falasse a respeito dela. Também, quando a gente conversou há 15, 20 dias, eu te fiz uma pergunta que era mais ou menos a seguinte. Lembrando que vocês tiveram, enfim, um acréscimo considerável no número de clientes de vocês nesses últimos meses, que é um fato super legal, super bacana, demonstra o trabalho eficiente e moderno que vocês realizam. Mas, por outro lado, demonstra que tinha muita empresa, muito lojista aí fora que não estava preparado para isso que a gente está vivendo, ou seja, estava desconectado, né? E ainda muito lojista que não se deu conta, ou que não teve tempo, ou que não se aperfeiçoou. E o que eu te perguntava, e aí eu queria que tu falasse a respeito disso, bom, quem não se conectou ainda, quem é resistente a isso, e quem está esperando a pandemia passar, para quem sabe fazer investimentos nessa área, dá tempo? Tu me diz que sim, que dá tempo, mas que essas empresas, que esses lojistas precisam se agilizar e acordar para essa nova realidade. Eu queria que tu falasse sobre isso. O tempo, a gente falou várias vezes, da digitalização, ele foi muito acelerado, e quem ainda não entrou, com certeza está um passo atrás dos outros. Antigamente se falava muito em trabalhar mais para ganhar mais, né? Hoje em dia se fala em trabalhar com mais inteligência para ganhar mais, né? Então, a utilização dessas tecnologias, não só falando das nossas, mas falando de qualquer outro tipo de tecnologia que traga uma facilidade a mais, que traga um cliente a mais, que seja um cliente, né, que humanize mais o relacionamento entre empresa e consumidor final, sempre vai ser um ganho para qualquer empresa, né? A empresa que não está hoje, se ela está conseguindo trabalhar dessa forma, ok, mas se ela estivesse já preparada para uma digitalização, com certeza ela estaria
né, dando um passo mais à frente após pandemia, porque nada do que a gente está fazendo hoje na pandemia, em qualquer setor do que a gente for falar, vai ser retirado quando ela acabar. Ele vai continuar aqui e vai ter gente que vai querer e vai ter gente aperfeiçoando essas rotinas também. Não vai ser uma coisa que é a de agora, daqui a 3, 4 meses vamos fechar as portas e vamos voltar como era antes. Né? Todo mundo já está se acostumando e todo mundo e a gente vê muita gente gostando, foi o que a gente falou aqui. Né? O pessoal mais velho que não tinha esse acesso, hoje em dia, né, consegue fazer todo esse contato. Eu acho que, em resumo, quem não está, ok, né, tem os seus méritos, mas se conseguir entrar o quanto antes, né, vai ganhar muitos pontos, com certeza. Legal, legal. A gente está no estúdio onde os colegas João Carlos Ávila e João Vitor Torres realizam os debates dos candidatos a prefeito. Então, vou pegar carona numa expressão que os dois Joãos costumam usar, que é a consideração final. Vamos partir para as considerações finais. Então, eu queria que tu, Emir, enfim, né, falasse, deixasse uma mensagem final a respeito de tudo isso que a gente conversou. A minha consideração final vai para todas as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que vão ler tudo aquilo que sair daqui, vão ler amanhã nos nossos jornais do Grupo Sinos, que vão escutar na rádio, que vão escutar nos podcasts que nós tivemos o prazer de participar e gravar, e é essa a principal mensagem. A dor ensina a gemer, então vamos fazer desse limão uma bela laranjada bem doce. De fato, nós não devemos ter um medo pela tecnologia, nós devemos respeitá-la e estimulá-la dentro do equilíbrio, como o Ismanioto falou, mas principalmente utilizando dessas tecnologias para agregar qualidade de vida, para agregar benefícios, para nos tornar cada vez mais felizes até, por que não? Certo? A pandemia vai passar por esse... Logo em seguida vamos ter uma vacina, seja ela do fabricante que for, mas que tenhamos a consciência de que nós, o ser humano, ele é adaptável, ele consegue se adaptar a essas situações e consegue evoluir diante desse quadro. O que não podemos permitir é ficar parados, não podemos permitir estacionar. E já passamos por tantas crises no mundo, desde lá do hominídeo, desde lá dos tempos remotos. Não vai ser uma pandemia agora que vai derrubar a nossa humanidade, espero que não. Para isso, minha dica: use máscara, respeite as demais pessoas, use o álcool gel, lave as mãos seguidas vezes durante o dia, respeite o distanciamento. Se não tem que sair de casa, fique em casa. Se quer dar uma passeada, passeie, mas respeitando o limite das outras pessoas. Faça tudo isso num contexto, não apenas porque eu tenho que fazer, mas para que seja prazeroso para você. E para aquilo que precisar no assunto segurança, saiba que nós aqui estamos prontos para atender todos vocês e ajudar, colaborar com todos vocês. Por final, quero agradecer mais uma vez ao Grupo Sinos pelo desenvolvimento do projeto Novo Normal. É fundamental trazer esse tipo de discussão, propagar esse tipo de discussão, de debate, justamente para que as pessoas possam criar suas decisões, tomar suas decisões, criar seus pontos de vista, suas opiniões. Isso é fundamental. Parabéns a toda a equipe envolvida, e são muitos colegas de vocês que estão envolvidos, mesmo durante a pandemia, fazendo a coisa acontecer. É assim, os novos normais, os próximos normais vão ser da mesma forma, a gente se adaptando às realidades do momento. Bacana, eu também quero te agradecer, enfim, agradecer ao Grupo Proteforte, à Central de Alarmes, à própria Server, enfim, né, por terem abraçado esse projeto junto com a gente e estarem contribuindo muito mesmo nas discussões que a gente está travando em relação à tecnologia. O projeto não para na questão da tecnologia, a gente vai tratar de saúde, vai tratar de trabalho, vai tratar de desenvolvimento econômico, vai tratar de mobilidade, vai tratar de relações sociais. Tem muita discussão bacana pela frente ainda, sempre tendo como norte essa questão do novo normal e da nova realidade que a gente está vivendo. Diego, contigo a palavra. Então, também queria
aproveitar esse momento para agradecer aos nossos clientes e amigos, hoje a maioria dos clientes já grandes amigos, por confiarem na gente nesse momento mais do que especial, para cuidar deles, para cuidar da família deles. A gente costuma sempre falar internamente, não no número de clientes, mas no número de famílias que estão com a gente, né? Então, em nome do Grupo Proteforte da Central de Alarmes, queria agradecer toda a confiança dedicada na gente e queria aproveitar também para reforçar que vocês podem ficar tranquilos e sempre que precisarem, nós vamos estar na vanguarda da tecnologia, trazendo grandes novidades para vocês, trazendo sempre o melhor que tiver à disposição, mas do outro lado está lá, não lembro agora quem falou, que foi o Emir, vai estar lá um coraçãozinho nosso batendo para poder cuidar da sua família. Então, conte com a gente aí no que precisar. Legal, obrigado. Marcos. Eu, primeiramente, queria agradecer a todos também pelo convite também de poder conversar um pouco sobre um assunto tão importante, né? E eu acho que o Grupo Sinos fez muito bem em pegar todos os pilares e não só falar, não só pegar um lado da moeda e falar sobre ela, né? Então, hoje é só o começo, a gente vai ter todos os outros encontros também e com certeza vão ser muito válidos. Eu acho que um último recado que eu poderia dar é que o futuro ele não é mais ano que vem, o futuro é amanhã ou já passou, né? Então eu peço que todos consigam pensar de uma forma assim para que o futuro na verdade já está aqui, a gente já está trabalhando dentro desse futuro e a gente tem que se remodelar da forma que for necessário. Legal, obrigado, te agradeço muito, enfim, pela participação no painel, pela participação da Server no projeto como um todo. Enfim, como eu frisei, vocês têm sido super importantes nas discussões que a gente está travando. Para encerrar, eu vou passar a palavra para o Ismanioto, o que veio mais de longe, né? Ele estava viajando, enfim, né? E fez muita questão de participar do painel, isso o Marcelo frisou, e achei bem bacana a tua presença, acho que tu contribuiu bastante para a discussão, valeu a pena tu vir tão de longe para conversar com a gente, enfim. Então eu queria te passar a palavra e mais uma vez te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Tenho todo o Grupo Sinos como um imenso parceiro, não somente da Luz da Lu, mas também de tempos também de outros investimentos que eu fiz também, tentei empreender com uma startup, sempre tive no Grupo Sinos uma identidade muito grande e uma parceria muito grande para apoiar coisas novas. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação e nisso acho que o Grupo Sinos, com toda a sua história, vem mostrando que, independente de ser uma empresa que tenha bastante tempo, consegue se adaptar. Adorei tua expressão sobre hackear Darwin, né? Acho que o Homo sapiens vem evoluindo por muito tempo, né? Tem muitas evoluções na raça humana que já passaram. Eu acho que essa evolução que a gente está passando agora tem o ente externo da tecnologia que faz parte disso. O homem é extremamente flexível e se adapta, a gente vai passar por isso, a gente vai sair com lições fantásticas. Acho que uma das principais lições é de que as famílias são muito importantes, né? Nós todos precisamos de famílias, nós precisamos estar próximos para que a gente possa passar, né? Então, esse é o recado que fica. Reforcem seus laços com suas famílias, fiquem próximos, acreditem que a tecnologia vem para trazer essa proximidade mesmo estando longe e que essa evolução não para por aqui, né? Esse projeto de 4, 5 anos ele talvez já está ultrapassado, a gente tem que continuar nessa evolução, continuar hackeando Darwin, né? E pela Luz da Lua a gente também vem com esses projetos todos para realmente servir bem as consumidoras, para que elas possam ter, mesmo dentro de casa, ter produtos confortáveis. A gente teve que se reinventar nessas questões também, porque o uso ele também se mudou, né? Então, que os consumidores possam continuar contando com a gente. Nós somos uma empresa gaúcha, produzimos aqui, vamos continuar produzindo aqui, então contem com a gente. Legal, obrigado. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, as empresas de vocês, pela participação no projeto e no debate de hoje. Quero frisar mais uma vez que o projeto Novo Normal tem o patrocínio Master e a curadoria do pilar de tecnologia do Grupo Proteforte, da Central de Alarmes e da Server Softwares para Varejo, tem o patrocínio Master de Plural Saúde e Multiclínica e tem o patrocínio de Weissheimer Engenharia.
O nosso próximo pilar em discussão, né, na segunda quinzena de outubro, é o pilar da saúde, e dentro da segunda quinzena de outubro a gente vai produzir uma série de conteúdos sobre saúde, tendo foco nas transformações ocorridas a partir da pandemia e dessa realidade que se estabeleceu no novo normal. Realizaremos, inclusive, um painel aqui nesse estúdio para aprofundar esses temas. Mas antes, enfim, da gente entrar na questão da saúde, ainda tem o lançamento essa semana do podcast dedicado ao tema da tecnologia. Na edição de amanhã dos jornais do Grupo Sinos, a gente está publicando mais uma matéria especial com uma série de depoimentos, enfim, de pessoas que fizeram bom uso da tecnologia nesse período para se adaptar. A gente publica ainda uma reportagem sobre a cobertura desse painel, né, com aquilo, enfim, que a gente conversou aqui. E aí encerra o pilar tecnologia, entra no pilar saúde, mas uma coisa que a gente vem frisando desde que o projeto iniciou, a tecnologia continuará presente nos demais pilares, porque ela tem sido fundamental para uma série de questões que envolvem saúde, trabalho, relacionamento, mobilidade. Então, a tecnologia, ela segue até o final do projeto, de alguma maneira, ajudando a dar as cartas. É isso, obrigado, boa noite a todos.